A partir do verso 1, Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto ao corrente das águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cujas folhagens nunca murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos fazer uma oração? Deus Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Eu sei que ela é a única maneira de mudar, de moldar, de transformar, educar, santificar o homem de dentro para fora. Essa noite precisamos ouvir a Tua voz, precisamos compreender a Tua palavra. Fala conosco, Deus. Marca nessa noite o mais profundo do nosso ser com a edificação da Tua palavra. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. O livro dos Salmos é um livro muito conhecido. Na nossa Bíblia, ele encontra-se no meio da mesma. Se você abrir a sua Bíblia no meio dela, muito provavelmente você vai encontrar um dos Salmos. Esse livro dos Salmos, ele foi escrito por volta de 1500 anos. Os Salmos, eles têm vários escritores. A gente não sabe ao certo o período em que o organizador, esse é o termo mais correto, fez essa organização desse compêndio de Salmos em 150 livros. 150 salmos é o que o judeu chama de Terrilim. Terrilim é a expressão hebraica para louvor. Mas esse texto, ele não se encontra aqui por acaso. A verdade, irmãos, é que quando a nossa Bíblia ela foi organizada, a que você tem na sua mão aí, quanto a que eu tenho aqui, a nossa Bíblia, quando ela foi organizada, ela vem de uma estrutura já de uma língua grega. A Bíblia foi organizada, o Antigo Testamento, dentro dessa estrutura da língua grega, o que a gente chama de Septuaginta. Aí você me perguntaria, mas o que é que isso tem a ver? Quando fizeram essa organização, colocaram esses livros da seguinte maneira: lei, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, dividido em profetas maiores e profetas menores. Então, dentro dessa divisão, há 5 divisões. Porém, na Bíblia hebraica, não é assim que está dividido. A Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, que é o texto originário, da onde são traduzidos os textos que nós temos do Antigo Testamento, ele é dividido só em 3 seções: a Torá, o Nevim
e o Ketuvim, a lei, os profetas e os escritos. Isso muda totalmente a estrutura do texto. Por quê? Porque quando o organizador do livro dos Salmos, ele faz essa organização em 150 salmos, ele está nos querendo ensinar alguma coisa. Se você nunca percebeu isso, o livro dos Salmos que há na sua Bíblia, ele está dividido em 5 livros, que vai do Salmo 1 ao 41, o primeiro livro. O segundo vai do 42 ao 72, o terceiro vai do 73 ao 89, o quarto vai do 90 ao 106 e o quinto livro do 107 ao Salmo de número 150. E quando esse organizador destes salmos, ele fez essa organização em 5 livros, havia um propósito. Você sabe que os Salmos não é escrito por uma pessoa só. Aqui há Salmos de Davi, há Salmos de Salomão, há Salmos dos filhos de Asaf, e há Salmos que até hoje não sabemos quem foi o seu escritor. Mas uma coisa é verdade, sabemos quem é o autor dos Salmos. A Bíblia, ela tem vários escritores, mas um só é seu autor, Espírito Santo de Deus. E se você ouvir alguém dizer, a Bíblia tem vários autores, diga, você está incorreto. A Bíblia tem vários escritores, mas o autor dela é um só. Então, quando essa organização é feita, e este salmo primeiro é escrito, há um propósito nisso. O salmista inicia dizendo que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o que esse homem faz antes para que ele seja bem-aventurado? A expressão hebraica ashrei, que é alguém que encontrou o verdadeiro caminho da felicidade. O salmista tem esse entendimento porque antes de qualquer coisa ele tem um prazer. E qual é o seu prazer? O seu prazer está na Torá, na lei do Senhor. E nessa lei, o que ele faz? Ele medita nela de dia e de noite. E aí o salmista vai fazer uma comparação a essa pessoa, que é alguém que medita na Escritura de dia e de noite. Qual é a comparação? E ele será comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Entenda, uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, ela nunca vai morrer, ela nunca vai perecer, porque ela está sendo alimentada de baixo para cima. Agora, por que o salmista ele vai iniciar justamente com essa ideia, o entendimento de que o homem, para que ele seja bem-aventurado, a vida deles tem que estar pautada na Torá, que é a lei, o ensinamento, a instrução de Deus. Porque Gênesis, capítulo de número 3. Irmão, toda a Bíblia ela tem uma história a contar. A Bíblia que está na sua mão, ela vem de uma história. Qual? Ela conta a história da criação,
da queda, da redenção e da consumação. A Bíblia é um livro tão fantástico que ela inicia com um assunto e ela termina com o mesmo assunto. Ela inicia com a criação. Lá no Apocalipse você vai ver o quê? E Deus criou novo céu e nova terra. Ela inicia com o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. O termo hebraico é merahefet. Ele está gerando vida. E lá no final, o Espírito e a noiva dizem: vem. Deus está do início até o fim da Escritura. Glória a Deus. Mas o que é que tem a ver isso, pastor? Capítulo 3 de Gênesis. Foi ali que tudo se perdeu. Foi lá que tudo se perdeu. Deus deu uma palavra ao homem, que era a sua imagem e semelhança. Deus disse ao homem: comereis de toda a árvore que está no jardim. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Só que no capítulo 3, a Escritura vai nos dizer que aparece a serpente. O nome dela lá é o Hanahash. A Nahash, a serpente, segundo a Escritura, era o animal mais sagaz que havia no jardim de todas as animarias que Deus havia criado. Agora eu pergunto, por que a serpente era o animal mais sagaz? Era o único animal que tinha linguagem. Era o único animal que falava. O animal que podia convencer outra pessoa, porque ele tinha o poder da fala. E aí a serpente chega para Eva e ela vai conversar com Eva. E aí ela vai dizer para Eva: não foi assim que disse Deus? Entenda, irmão, o inimigo nunca vai chegar para você partindo de uma mentira. O diabo nunca vai chegar para você logo mostrando as suas estruturas mentirosas. Não. Sempre partirá de uma verdade. Não foi assim que disse Deus: comereis de toda a árvore que está no jardim. Mas entenda, a Escritura, ela não pode ser mutilada nem picotada. O grande problema é que aprendemos ao longo da história da igreja, e principalmente nos dias de hoje, a ler frases. E você não pode interpretar toda a Escritura por causa de um verso só. Porque quando ela diz, foi assim que disse Deus, é verdade. Mas leia o resto. A Eva disse: sim, eu entendi, comereis de toda a árvore que está no jardim. Porém, todavia, entretanto, dessa daqui não poderemos comer, porque o Eterno diz que se comer, iremos morrer. A primeira questão do adversário é fazer o quê? Distorcer a palavra. Nesses últimos dias que temos vivido, a gente tem visto muitos distorcendo a Escritura. O que me deixa mais pasmo é que cristãos não se debruçam, não procuram e aprender a palavra de Deus.
Se você for conversar com um muçulmano, ele vai de capa a capa do Corão, porque essa palavra correta, Al-Corão não, é Corão, porque o Al lá é o Corão. Ele vai te explicar tudo. Aí a gente chega para um crente, ele não sabe nem quantos livros tem na Bíblia. E por isso, muitos falsos profetas, muitos hereges, distorcendo a Escritura, meninos dizendo ser pastores, e enganando a muitos, com falsas profecias. Sabe o que é isso, irmão? Falta da palavra. Primeiro ele distorce, depois vem a negação. Não, Deus sabe que você não vai morrer. Aí depois vem o acréscimo. Coloque isso na sua cabeça. O inimigo trabalha com distorção, com negação e com acréscimo às Escrituras. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Onde foi que Deus tinha dito isso a eles? Entenda, na mentalidade judaica, quando se fala você vai ter conhecimento do bem e do mal, a ideia não é que você teria conhecimento do bem e do mal. O judeu, ele não vê dessa maneira. É por isso que quando o judeu diz, e no princípio criou Deus os céus e a terra, eles não tinham a palavra para o universo. Então eles diziam, Deus criou céus e terra. Deus criou todo o universo. Quando se diz que você teria o conhecimento do bem e do mal, era do bem ao mal, todo conhecimento. E aquela palavra foi boa ao coração de Eva, de maneira que ela fez o quê? Ela comeu. E depois ela deu a Adão. Agora o interessante é que após os dois comerem, eu te pergunto, cadê todo o conhecimento? Porque se realmente eles tivessem tido todo o conhecimento, a próxima árvore que eles comeriam seria a árvore da vida. E aí teríamos um grande problema, porque eles viveriam eternamente naquela situação de queda. E aí dentro do texto de Moisés a gente percebe o próprio Deus falando, o homem agora é como um de nós, tem todo o conhecimento, então ele tem que ser afastado daqui. Mas o homem, quando adquire todo esse conhecimento, o que ele percebe? A única coisa que ele percebe é que ele está nu. Cadê todo o conhecimento? O mal nos engana. Gênesis é o primeiro livro do que o judeu chama de Torá, que para ele é a lei. Esses 5 primeiros livros da Bíblia são muito importantes, porque neles está toda a estrutura de ensinamentos da parte do Eterno para nós. Tudo que a gente sabe quem é o Criador, como Ele criou todas as coisas, e qual o processo de formação de seu povo, qual é a ideia da semente da mulher que haveria de, durante o decorrer da história da humanidade, vir a ser o Cristo que veio e encarnou. Aqui está a base, a estrutura da Torá. É por isso que o judeu, ele tem um apreço muito grande por esse livro, que para eles é um só, o livro da lei. Então, está em Gênesis. Deuteronômio é o 5º livro, ou seria o 5º discurso de Moisés. E olha o que Deus deixou registrado no capítulo 28
de Deuteronômio. A partir do verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bererrotes, bênçãos. Qual o contexto disso? Lembre-se, o povo recebe a Torá quando? Os 5 primeiros livros, quando eles estão no deserto. Eles estão no deserto, Deus tira eles com mão forte do Egito, e agora eles vão entrar na terra que Deus havia prometido, que mana leite e mel. Segundo a contagem judaica, mais de 3 milhões de pessoas saíram de dentro do Egito. Mas de aquelas 3 milhões de pessoas que saíram de dentro do Egito, só 2 entraram na terra prometida. Aquela geração toda pereceu no deserto. Mas no deserto levanta-se uma nova geração, e essa geração que levantou-se é a geração que vai entrar na terra prometida. Então, quando Deus está instruindo esse povo, Ele está dizendo: se vocês ouvirem a minha voz, porque ouvir a voz, irmão? Por que Deus está mandando o povo ouvir a sua voz? Porque lá no Gênesis, ao invés da mulher ter dado ouvido à voz de Deus, ela deu ouvido à voz de quem? Da serpente. Agora você pensa que quando Deus, na viração do dia, Ele ia lá para ter uma intimidade com o homem, e aí Deus chega e chama Adão, Adão, e o Adão se esconde. Aí Deus: Adão, cadê você? Como se Deus não soubesse cadê ele, né, irmão? Como se Deus não soubesse quem somos nós. É porque eu ouvi a tua voz e eu temi, porque eu sei que eu estava nu. Qual é a pergunta de Deus para ele? Quem te fez saber que estavas nu? Sabe o que é isso, irmão? Que voz você ouviu que não a minha? Que palavra que você deu crédito que não a minha? Onde é que você está botando o seu ouvido? A quem você deu o seu credo? Por isso que Deus está dizendo em Deuteronômio aqui: se ouvires atentamente a minha voz. Sabe por quê, irmão? O grande problema é que o homem esqueceu que a voz de Deus continua sendo sua palavra. Então Deus está instruindo no 5º discurso de Moisés: se você ouvir a minha voz, todas essas bênçãos te seguirão. Só que o próximo livro que aparece é o livro o Ketuvim, ou seja, os Neviim, que são os profetas. E sabe qual é o livro que encabeça os profetas? O livro de Josué. Que para nós o livro de Josué é um livro histórico, para o judeu ele é um livro profético. Está vendo como é que é diferente? Porque eles não veem profecia como a gente vê. Porque em alguns casos na escritura, profecia não tem nada a ver com algo futuro. Profecia tem a ver com aliança. Volte-se para a aliança que você fez com Deus. Aí o que Deus vai dizer a Josué, irmão? Você já leu lá? Capítulo 1 de Josué, o verso de número 8.
Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho, e tudo que fizer prosperará. O que Deus está dizendo a Josué? Josué está com a Torá na mão, tá? Não aparte da tua boca o livro desta lei. Pelo contrário, medita nele de dia e de noite. E agora, se você entender o que é o entendimento hebraico, porque o judeu, quando fala céu e terra, todo o universo. Quando fala do bem e do mal, é o que? Todo o conhecimento. E quando fala de dia e de noite, todo o momento eu tenho que estar com a lei de Deus aqui. Você vai ficar com a Bíblia 24 horas? Não. Mas você tem que seguir o que o salmista disse: escondi tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E se você ler o livro dos Juízes, que vem logo em ato contínuo de Josué, você vai perceber que no início do livro levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e nem tampouco sua palavra. Em tão pouco tempo se perde, por quê? Falta da palavra. Oséias chega a dizer: o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Isaías vai dizer: olha, o jumento conhece o seu dono, o boi conhece, mas o meu povo não me conhece. Quantas vezes você já leu a Bíblia essa semana? Quantas vezes você meditou na Escritura? Sabe o que é meditar na Escritura, irmão? Meditar aqui, segundo o termo hebraico, é murmurar. Falar em voz baixa de maneira que o seu cérebro capte o que está dizendo o texto bíblico. A neurociência hoje ela já nos comprova que quando você lê o texto bíblico em voz alta, sua mente ela capta com melhor facilidade. Quando o salmista está dizendo que ele medita, antes o seu prazer está na lei do Senhor e ele medita nela de dia e de noite, é disso que ele está dizendo. Sabe por quê, irmão? Porque o erro está em se afastar da palavra de Deus. O grande problema que a gente vê nessa última hora é o afastamento da palavra de Deus. Com tanta tecnologia, e esses dias eu vi um rapaz perguntando para a inteligência artificial se ela porventura se tornasse um ser humano, qual religião ela assumiria? A inteligência artificial falou para ele: olha, se eu me tornasse um ser humano, diante de todo o conhecimento que eu tenho, eu seria um cristão. Porque o Filho de Deus, Senhor e Salvador, que morreu em prol dos pecados do ser humano, foi o único, porque Ele é o Deus encarnado. Nenhuma outra religião é como o cristianismo, que perdoa pecado e que faz o homem adquirir vida eterna. Aí eu pensei: meu Deus, se a inteligência artificial está dizendo isso. Sabe por quê, irmão? Porque a inteligência artificial de 50 anos para cá, ela tem um conhecimento de absolutamente tudo. Mas o povo de Deus perece por quê?
Porque lhe falta conhecimento. Entenda, o próprio Deus, segundo o apóstolo Paulo vai dizer: tendes em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus o Senhor, que sendo ele em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas o que ele fez? Antes esvaziou-se a si mesmo, o que a gente chama de kenose. Não é que Jesus, quando veio aqui, ele deixou de ser Deus. Pelo contrário, Jesus simplesmente, ele assume uma natureza humana, mas ele era 100% homem e 100% Deus. O que está fora disso aqui é heresia. Mas o próprio Cristo, quando ele vem aqui, ele nos ensina uma verdade profunda. Porque no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, quando Jesus está no deserto, e Jesus é tentado pelo inimigo, como Jesus vence aquela batalha, gente? Quando Satanás chega para Jesus e diz para ele: tu és o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. O que Jesus diz para ele? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe onde é que está esse texto? Deuteronômio. O diabo, como um conhecedor, não do texto, a inspiração do texto, nem da espiritualidade do texto, mas como conhecedor do texto literário, ele está escrito no Salmo também. Leva Jesus a um alto lugar e diz: te lança daqui. Ele leva ele ao pináculo do templo, porque segundo a mentalidade judaica, só o Mashiach, ou só o Messias poderia subir no pináculo do templo. Na hora que você descer daqui do pináculo do templo, todo mundo vai ver e vai te louvar como Deus. Jesus disse o quê? Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas aí o diabo disse: eu te dou tudo, porque a mim foi dado, porque ele tomou de Adão. Aí o que Jesus disse para ele? Escrito está, Satanás: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Você entende agora por que o salmista está dizendo que a gente que medita na lei do Senhor de dia e de noite é bem sucedido? A comparação da sua vida é alguém plantado junto ao ribeiro de águas? E por que esse texto está no primeiro livro, no meio da Bíblia? Porque Deus quer que a gente tenha esse texto no centro do nosso coração e entenda que sem a Escritura nós não venceremos. E se a Bíblia tem isso a me ensinar, me ensinando que eu preciso ouvir a voz de Deus no início, eu preciso estar meditando no meio, no final ela tem um recado para mim. Apocalipse, capítulo 1. João está escrevendo isso aqui, é uma igreja que está começando um processo de perseguição bem forte. Irmãos que estão sendo queimados vivos, pessoas lançadas a arenas de gladiadores e sendo devorados por leões. João vai escrever esse recado aqui para eles. Verso de número 3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo.
Você consegue entender isso, irmão? A Bíblia começa com um assunto, no meio dela está o mesmo assunto, e no final dela, o mesmo assunto. Toda ela está nos apontando que a gente precisa ler, guardar essa palavra no nosso coração. Agora entenda por que João está escrevendo isso. Naquela época, eles não tinham a Bíblia como você tem uma na sua casa. Eu mesmo devo ter cerca de 6, 7, 8 ou mais Bíblias. Várias versões, outras traduções, textos gregos e hebraicos, porque eu estudo a Escritura. Mas naquela época, eles não tinham isso, irmão. É por isso que bem-aventurados que leem. Um lia, aquele rolo circulava nas igrejas, os demais ouviam, e quando eles ouviam, eles guardavam. Você já ouviu falar o que aconteceu na França quando todos os textos da Bíblia foram queimados? Naquela época, o que os pastores fizeram? Os pastores das igrejas que estavam sendo perseguidas, o que eles fizeram? Eles não tinham muitos manuscritos da Bíblia. O que fizeram com os crentes? E agora, se queimar a Bíblia, como é que a gente vai? O que vai acontecer com a gente? Vamos ficar sem a palavra? O que eles pensaram? Você vai gravar Gênesis, você vai gravar Êxodo, você vai gravar o Levíticos, você vai gravar Números. E assim uniu-se 66 irmãos, que cada um detalhadamente guardou o texto da Escritura. Quando queimaram a Bíblia, eles fizeram um novo manuscrito. Alguém já assistiu aqui o livro de Eli? Se não, eu digo a você, assista aquele filme. Você vai entender o que o salmista queria dizer quando diz: na tua lei eu tenho prazer, eu medito nela de dia e de noite. Se coloque em pé. Só vai ficar de pé nessa última hora quem estiver firmado na palavra. Coisas piores virão. Coisas piores virão. Mas lembre-se das palavras de Jesus. Aquele homem que guarda a minha palavra, eu assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, e bateu com ímpeto sobre aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque estava firmado sobre a rocha. Mas quem não estava firmado sobre a rocha, mas estava firmado sobre a areia, a casa ruiu. Eu não vim essa noite aqui para emocionar você, fazer você pular ou sapatear. Eu vim para te conscientizar que se você tiver com a vida pautada nesse livro, sua vida vai ser mudada. Sua história vai ser mudada. Você vai ter mais intimidade com Deus. Porque eu não posso conhecer Deus a par desse livro. E hoje Ele está dizendo para mim e para você: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, o seu último texto escrito, ele vai dizer lá no final: antes pensei na graça e no conhecimento de nosso Senhor
e Salvador. Sabe o que Pedro fez, irmão? Pedro foi estudar. Pedro foi estudar os textos da Escritura para poder escrever. E assim ele disse: dessa maneira nós vamos conhecer mais quem é o nosso Senhor. Põe a mão no coração e vamos orar. Meu Deus e meu Pai, bendito és Tu, santo é o Senhor. A Tua palavra é a verdade, ela é plenamente verdadeira. Conscientiza-nos dessa última hora, Deus, que precisamos a cada dia mais aprender da Tua palavra. Ajuda-nos a entender a Tua verdade. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, que tudo quanto está escrito nesse livro está se cumprindo a cada dia. E que se nós não nos afastarmos dele, mais perto de Ti estaremos. Guarda a Tua palavra no coração dos Teus filhos, ó Deus. Ajuda-nos a cada dia. Firma-nos na rocha e não nos deixa vacilar. Obrigado por esse momento, ó Deus, de reflexão na Tua palavra. Te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém.